programa Luz Sideral, o pão nosso da filosofia. Nossa reflexão semanal filosófica, o campo inesgotável de sabedoria cósmica, em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas, ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor sideral universal. A edição é número 65, pensamento do dia. O fim de toda a verdadeira filosofia é construir a felicidade do homem sobre a base inabalável, sobre a rocha da verdade absoluta e incondicional. Huberto Roden, filósofo brasileiro, 1893 a 1981. Evangelho e Apocalipse do Cristo, como filosofia de vida. Voltamos então ao programa, hoje número 23. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da grande audiência na Terra e nas comunidades siderais. Bom, estamos de volta ao retorno então da saga heróica do Apocalipse do Cristo de Deus, que encerra a Bíblia Sagrada e também um ciclo de provas e expiações desta atual civilização terrena. E em seguida inaugura um novo ciclo, o de regeneração, novo céu, nova terra, já às portas aí, Graças a Deus. Queremos viver aí num mundo de paz, de amor, de solidariedade cósmica sideral, sem corrupção, sem violência, sem maldade, sem guerra, E essa solidariedade cósmica que é a plena harmonia com o todo, denominado de Deus, que são as leis universais cósmicas. Mas vai mesmo acontecer esse divino sonho na Terra? Olha, é o que diz o Apocalipse, Que nada mais é que uma carta de Deus entregue ao seu Filho amado, Jesus, para toda a humanidade. Aliás, disse João Evangelista, porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, não pode ser uma brincadeira este livro, ele é muito sério, é muito consolador também, porque justamente apresenta-nos a grande luz no fim do túnel, pois esta é a sensação que estamos vivendo na Terra, num funil sem saída. Tal é a inversão dos valores mais elementares, como respeito, a honestidade, a verdade. Mas a luz no fundo deste túnel, esta luz sideral, esta luz planetária, esse sol planetário, é Jesus, o divino filósofo da humanidade, onde o Apocalipse anuncia com todas as letras garrafais que ele, o Cristo planetário, o Criador e Supremo Governante do planeta Terra e da Lua, está voltando. Ele está voltando, sim, ao retorno do Cristo ao planeta Terra. Eis que venho como vem o ladrão, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Bom, a série Evangelho e Apocalipse, como filosofia de vida, continua chamando a atenção de muitos que desejam reflexionar, entender este processo de transformação na Terra, muito bem explicado e descrito no Evangelho e principalmente no Apocalipse de Jesus. E veja, não se trata de nenhuma bandeira, nenhuma religião, nenhuma filosofia partidária, por mais respeitáveis que sejam. Aqui respeitamos todas as ideologias, as religiões, E temos aqui no Luz Sideral nosso respeito por todas, mas aqui prezamos, claro, pelos ensinos e não por bandeiras. Estamos nas teses do Cristo. Vós sois o templo do Deus vivo, e o reino de Deus está dentro de vós. E conhecereis a verdade vos libertará. E ainda conclui com chave de ouro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E continua amando, é claro. Então estamos no caminho certo. Por isso eu convido o prezado ouvinte, para me acompanhar então nesta leitura do capítulo 17 integral do Apocalipse de Jesus, que João Evangelista escreveu na ilha de Pátimos com o título A Descrição da Grande Meretriz. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo, com João, dizendo: vem cá, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se restituíram os reis da terra,
e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam o mundo. Depois transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies de sua torpeza. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, disse João, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiras? Eu te revelarei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher no seu dorso. A besta que viste era e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida eterna, desde a criação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas parecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Entretanto, quando ele chegar, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebem autoridades como reis, como a besta, durante 1 hora. Têm eles um só pensamento, e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que com ele se acham. Falou-me ainda o anjo, as águas que tu viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus executar o que é do seu agrado e dar à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras dele, ou seja, as leis de Deus. A prostituta que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Meus irmãos, meus amigos ouvintes, igualmente ao naipe feminino, parada dura este embate final entre as forças do bem e do mal. Não será de brincadeira. Mas, aí como vimos na leitura, o próprio mal com o mal se enfrentam e ambos se destroem, conforme nos apresenta o versículo 16. Os 10 chifres que viste na bestas, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Por isso o bem, a paz, o amor são união. O mal é constantemente ódio, divisão, brigas, disputas e guerras infindáveis. É só analisar a história da humanidade, não é mesmo?
e também do indivíduo distanciado das leis de Deus. É só confusão. Mas eu vou abrir espaço aqui para outras reflexões sobre o tema de hoje, né? Vamos falar então com Odair Tonin, livre pensador e permanente estudioso do livro sagrado, do Evangelho Apocalipse do Cristo. Qual a sua reflexão sobre este capítulo 17 do Apocalipse, meu irmão Odair? Obrigado, Ataíde. Obrigado a você que nos ouve aqui no Luz Sideral. Bom, o Apocalipse como um todo é um livro espetacular, porque nos apresenta esse dinamismo dos fatos humanos e espirituais, ou seja, nos dois planos, né? O material e o espiritual, e apresenta a história na Terra em suas 4 voltas cíclicas, conforme você já nos lembrou aí, em outro programa, que estamos vivendo a 4ª e última volta cíclica do Apocalipse. O que isto quer dizer? Que já houve 3 acontecimentos apocalípticos na Terra, começando lá no tempo do Império Romano, que representava essa besta nos 7 montes da Itália, com a Déia Roma, a cidade do Império, a grande meretriz na época, porque agora representa um conglomerado de interesses mesquinhos e perversos instalados no mundo atual. É o capitalista selvagem, a falsa democracia e o comunismo que quer igualar os desiguais, quando Jesus diz que cada trabalhador é digno de seu salário. Então é claro que vai existir diferença entre o trabalhador e o vagabundo, né? É loucura tentar igualar os dois. Por isso Jesus reforça: quando eu voltar, darei a cada um segundo as suas obras. Mas veja bem, amigos ouvintes, todos esses regimes que o homem inventa, ambos têm o mesmo interesse: o domínio das populações, das nações, o acúmulo de riqueza para si e seus aliados, né? Afiliados, como uma vida fácil de luxúria, o controle da vida e da morte sobre os povos, e sempre querendo limitar a liberdade do cidadão ao bel prazer desses regimes satânicos que ainda imperam na Terra. Mas é por pouco tempo, porque justamente vemos no capítulo 17 o anjo que revela a João Evangelista e todos nós: esses regimes humanos vão se autodestruir. Como você já falou aí, Ataíde, e deixa claro aqui no versículo 14, pelejaram eles contra o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que com ele se acham. Está aí. O bem jamais será vencido pelo mal. Mas o que é o bem? O bem está sentenciado naquela famosa frase de Jesus: façais aos outros o que quereis que vos façam. Simples assim. E digo mais: o bem é aquilo que o seu código de ética interna, a consciência, lhe acusa quando você coloca a cabeça no travesseiro. Porque nós já nascemos com esse código de ética. E aí voltamos à sentença do Cristo: o que você quer que as pessoas lhe façam, que lhe ofereça respeito, cidadania, liberdade, amor, alimento, carinho e proteção, faz isso para o seu próximo. E para encerrar a minha reflexão de hoje, eu trago então uma frase muito oportuna do grande profeta e poeta Alziro Zarur. E você nos apresentou aí no programa anterior, no quadro Poemas da Vida, o lindo poema dele da Busca Infinita. Eu encerro com esse pensamento: Deus fez o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz fazendo alguém feliz. Isto é, o bem. Obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. Gratíssimo, meu prezado amigo Odair Tonin. É verdade, não tem como igualar, né, os desiguais. E isso também pode ser observado na parábola dos talentos que Jesus nos apresenta, né? E veja que lá o Senhor respeita as potencialidades de cada um. A única coisa que não é admitido pela lei do progresso é estagnar, é enterrar os talentos, porque o trabalho é condição permanente de felicidade, de realização interna, né, de satisfação interior.
Por isso disse Jesus aos seus seguidores: Meu Pai não cessa de trabalhar, eu também trabalho. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17. Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui às reflexões. Agora eu chamo o prezado irmão André Basso. Ataíde, Odair e ouvintes do Lucideral, é uma grande alegria, né? Estudarmos os ensinos de Jesus, o mestre dos mestres, e também, assim como de outros luminares, né? Que ele mandou e ainda manda constantemente à Terra, para nos ajudar na evolução ética, moral, intelectual e também espiritual. Bem, hoje, refletindo sobre este capítulo 17 do Apocalipse do Cristo de Deus, a descrição da grande meretriz, eu trago as minhas palavras. O capítulo é cheio de símbolos, mas vamos nos deter à fonte, da raiz do que se exterioriza toda essa calamidade bestial. Nós vemos aqui que há reinos divididos, reinos abissais, coordenados pela grande meretriz, uma simbologia, que é um sistema, e o reino da cristicidade. Então, nós vemos no versículo 14 o seguinte: Pelejarão eles contra o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que com eles se acham. Versículo 15. Falou-me ainda o anjo: as águas que tu viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 18. A prostituta que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora digo eu, a prostituta que ele se refere é o sistema prostituído. Na verdade, estão contra o Cordeiro de Deus, é uma simbologia. Tudo isso denota que há uma grande guerra interior dentro das almas. Tudo isto vive dentro das criaturas humanas. Porém, se exteriorizam em forma de símbolos, em formas de atividades, no dia a dia, em todas as nações da Terra. E também no mundo espiritual. Aqui fica claro esta guerra contra as forças do bem e do mal. A grande meretriz representa um sistema de vida coletiva. E o que inspira esse modo de vida é o de que a criatura seja o ter e não ser. É uma egovivência alimentado pelos portais chamados 5 sentidos. O homem se identificou com o seu corpo apenas material e a sua sobrevivência. Querem ser alguém profissionalmente falando, bem-sucedido, com muito dinheiro, para vivenciar uma vida apenas de prazeres carnais como luxúria sexual e não prazer fisiológico equilibrado, comer demasiadamente, vestir em excesso, adquirir muitos bens e objetos, acumular títulos acadêmicos em uma permanente disputa de poder e de classes, cultuam a cultura do niilismo. Já em outros casos, um pouco mais avançados, existe a noção da cultura de que existe uma vida após a morte, mas isso deixa para depois. O importante é o aqui e agora, não é? Vivendo uma vida de camuflagem, no gozo da vida puramente material. Uma outra parte que poderemos denominar o Cordeiro, o Cristo, a cristicidade, que é um modo de vida, representa uma vida mais inclinada aos valores internos, respectivos ao ser, o eu central, ao espírito, que é aquilo que somos. Vive-se de forma moderada, através de usos e frutos dos bens materiais que são temporários. É óbvio que são temporários. Não se tem notícia de que se tenha levado, após o túmulo, bens materiais. Se utilizam dos objetos externos de forma equilibrada. Vejam bem, sem danos à Mãe Terra e a outros, as criaturas. Não se entregam demasiadamente ao consumo exagerado. Investem mais no ser do que no ter. Uma vida verticalizada no eu, subjugando o ego matéria, subordinando-o ao espírito. Títulos acadêmicos, ou até mesmo o uso desses títulos devido à profissão e desenvolvimento,
sabem equilibrar suas vidas, trazendo o progresso humano, material e fortalecendo o espiritual. Para estes, o valor financeiro não é um fim, e sim um meio. Sabem viver de forma simplória e digna, não ostentam. Mesmo em situações de alguns homens, financeiramente bem resolvidos, sabem esses sair muito bem, empreendendo ao coletivo, sem se degradar, sem perder a ética, vivendo ricamente, de forma desprendida. Ora, nós temos muitos exemplos no mundo, assim como temos grandes exemplos de criaturas totalmente desprendidas. Mas o que difere é ser bom. Apenas isso é importante. O mal não está em se obter dinheiro, meus amigos, e sim o mau uso do mesmo. O mundo atingirá o equilíbrio quanto mais valores intrínsecos, objetivando o ser e não o ter, menos valor ao dinheiro, causando gradativamente uma metamorfose na chamada economia. Quanto mais se desenvolve o eu consciente, mais se diluirá a grande meretriz interna, ou até mesmo em forma de sistema coletivo. A Nova Jerusalém, representada simbolicamente na visão de João, lá no Apocalipse, demonstra bem o equilíbrio do sistema de sustentabilidade na Terra. Pois todas as pérolas que representam o potencial humano, ainda que incubado em estado de germe, vai se aflorando devido a um despertamento, a uma busca enfrene pelo autoconhecimento e a autorrealização e libertação. Então a grande meretriz, todo esse sistema, ele vai ruir, porque dentro de um tempo e espaço do planejamento divino, tudo tem um começo, um meio e um fim. O planeta Terra está em evolução, marchando para a categoria de mundo de regeneração, não mais expiação. Aquele coletivo que estiver preparado na cristicidade interna poderá desfrutar de um mundo melhor. Tudo isso é uma questão de tempo. A vitória ou a derrota não está no mundo exterior, está no mundo interior, dentro da criatura humana. Então, haverá uma seleção entre o bom e o mal. Eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, no YouTube, uma indicação de uma página do livro Entre Dois Mundos, do professor Huberto Roden, que tem o subtítulo Os 4 Estados da Consciência. Tem tudo a ver também com o que nós estamos tratando aqui na edição 65 do Luz Sideral. E eu encerro com o pensamento do professor Huberto Roden, que é um conforto para todos nós. Aspas, os planos cósmicos da divindade se cumprirão infalivelmente. Fechar aspas, ponto. Encerro aqui as minhas palavras. Um abraço a todos. Ok, fica aí a nossa reflexão de hoje sobre o capítulo 17 do Apocalipse do Cristo, o divino filósofo da humanidade. E você pode reouvir quantas vezes quiser. O programa fica à disposição em nossos canais no YouTube e outras plataformas também, como Facebook, Instagram e através também do WhatsApp. Seria muito importante você deixar a sua opinião aqui nos comentários, como fazem outros, né? E clicar lá no like, se inscrever também, se não for inscrito, né? E com certeza nos ajudará bastante a incentivar e levar adiante, né, o nosso trabalho de esclarecer, iluminar, confortar mentes e corações. Obrigado pela sua audiência, muita luz sideral na sua vida e na dos seus familiares e amigos. Grande abraço e até a próxima!